Hoje a gente vai resolver a lista de exercícios e na questão 1, a gente quer o valor do seno de 135 graus. Então a gente sabe o quê? Que o seno de x é igual a seno de 180 graus menos o x. E aqui a gente tem que o x é igual a 135 graus. Então, substituindo, a gente tem seno de 135 igual a seno de 180 menos 135, que vai ser igual a seno de 45 graus. E olhando na tabela, a gente tem que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui na letra B, a gente quer o cosseno de 135 graus. A gente sabe o quê? Que o cosseno de x é igual a menos cosseno de 180 menos o x. Então, cosseno de 135 vai ser menos cosseno 180 menos 135, a gente viu aqui que é 45. Então, a gente tem o menos cosseno de 45 graus. E na tabela, cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Menos que a gente tem daqui, raiz de 2 sobre 2. Na letra C, a gente quer o seno de 150. Então, basta substituir 150 em x. 180 menos 150 vai ficar igual a seno de 30 graus. E olhando na tabela aqui, seno de 30 graus é igual a 1 meio. Agora, calculando o cosseno, a gente tem que o cosseno de x é igual a menos cosseno de 180 menos x. Então, o cosseno de 150 graus vai ser menos cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Na questão 2, eu quero determinar o valor de x. Primeiro, a gente tem que olhar quem são os ângulos obtusos, que é o ângulo de 130 graus e o de 170 graus. Então, cosseno de 130 vai ser igual menos cosseno de 180 menos 130, que vai ser igual a menos cosseno de 50. E o seno de 170, eu tenho que seno de 180 menos 170, que vai ser igual a seno de 10. E agora, substituindo o que a gente encontrou aqui, vai ficar igual a x igual seno de 10 vezes cosseno de 50 mais menos cosseno de 50 vezes seno de 10. Aqui a gente tem seno de 10, aqui também. Aqui cosseno de 50, aqui menos cosseno de 50. Então, x vai ser igual a 0. Aqui na questão 3, a gente quer o valor de x. Pela lei dos cossenos, a gente tem o quê?
que x dividido pelo ângulo oposto, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de 45, vai ser igual a 100, e o ângulo oposto a 100, eu vou chamar ele de alfa, vai ser o seno de alfa. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, o que a gente vai fazer? 105 mais 45 mais alfa, que vai ser esse ângulo aqui, é igual a 180. Então, deixando a incógnita de um lado e os números de outro, a gente vai ter alfa igual a 180 menos 105 menos 45. Então, alfa vai ser igual a 30 graus. Agora é só a gente substituir o alfa que a gente encontrou aqui. Então, a gente tem x de seno de 45 igual a 100 dividido pelo seno de 30. E agora, olhando na tabela aqui, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é 1 meio. E agora, resolvendo, a gente vai ter esse 2 passa para cima, raiz de 2 para baixo. E aqui esse 2 passa para cima e 1 para baixo. Deixando o x de um lado e os números de outro, a gente vai ter x igual a 100 vezes 2. Esse 2 eu vou passar aqui para baixo, então dividido por 2. Essa raiz eu vou passar para cá. Então, x vai ser igual, posso cortar esses dois aqui, a 100 raiz de 2. Aqui na letra B a gente pode usar a lei dos cossenos, porque a gente tem um ângulo entre esses dois segmentos. Então, o meu x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 1 vezes o cosseno que está entre esses dois segmentos, que é o cosseno de 60 graus. E aí a gente tem que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 vai ser igual a 10. Menos 2 vezes 3, 6. Vezes 1 meio. E aí, vai ficar 10 menos 6 dividido por 2, 3. 10 menos 3 é 7. Então, x igual a raiz de 7. Questão 4. Um triângulo possui lados com medidas 5 centímetros, 8 centímetros e um ângulo entre esses lados de 30 graus. Calcule a sua área. Então, a área ela é dada por essa fórmula aqui. Quando a gente tem os dois lados e um ângulo entre esses dois lados. Vamos supor que o nosso triângulo seja esse daqui. E aí aqui a gente tem 30 graus. Aqui 5. E aqui 8. Então, a área é dada por essa forma. Então, vai ficar área igual a 1 meio de
de 5 vezes 8, seno de 30 graus. E aí, 5 vezes 8 é 40, dividido por 2 é 20. Vezes o seno de 30 é 1/2. Então, a área vai ser 20 dividido por 2, 10, como é a área, centímetros quadrados. Um terreno ele tem o formato desse triângulo e a gente quer determinar o lado BC, que é esse lado aqui. Vamos chamar de X. Então, pela lei dos senos, o que a gente tem? A gente tem que X dividido pelo seno de, esse ângulo não sei, eu vou chamar ele de alfa, é igual a 12 dividido, o ângulo oposto é 60 graus, então seno de 60 graus. E aí, como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, eu vou ter o quê? Que 40 mais 60 mais alfa é igual a 180. E aí eu chego que alfa é igual a 80 graus. Então, substituindo o valor de alfa, a gente vai ter x dividido por seno de 80 é igual a 12 dividido por seno de 60. E aí, se a gente olhar lá na tabela, a gente tem que seno de 80 é igual a 0,985. E o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora é só substituir esses valores. X dividido por 0,985 igual 12 dividido pela raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai chegar que x vai ser igual a 13,65 metros. Então, agora a gente pode encontrar a área. A área vai ser igual a 1/2 de 12 vezes 13,65 vezes o seno de 40 graus. Se a gente for olhar lá na tabela, a gente tem que o seno de 40 graus é mais ou menos 0,643. Então, a minha área vai ficar 1/2 vezes 12 vezes 13,65 vezes 0,643. E aí, a gente vai chegar mais ou menos em 52,67 metros quadrados, porque a gente está falando de área. E para finalizar, a gente tem o exercício que diz: a água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água e bomba e caixa d'água e casa é de 60 graus. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Essa situação ela pode ser representada por essa figura. E como a gente tem a medida desse segmento e o ângulo entre eles, a gente pode usar a lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, vai ficar x² igual 50 ao quadrado
mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois segmentos, que é 60. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 6.400 menos 2 vezes 50 vezes 80. E o cosseno de 60 é 1/2. Então aqui eu posso cortar. X ao quadrado vai ser igual a 4.900. E a raiz de 4.900 vai ser igual a 70. Como aqui tá em metros, vou colocar metros aqui também. Então, são necessários 70 metros de encanamento para bombear a água diretamente do rio até a casa.